Boa noite a todos e a todas. Damos início a mais um dia do terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso. Este encontro que é organizado pela Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso e tem como tema Direito Público e os novos cenários pós-pandemia. Antes de darmos início ao primeiro painel da data de hoje, eu quero primeiramente dar um recado e lembrar a todos que amanhã a gente tem mais um dia de evento online, e depois de amanhã, quarta-feira, é o encerramento do nosso evento, que será presencial, na Escola Superior da Magistratura, na SMAGES, às 6h30 de Cuiabá. Esse evento da quarta-feira, ele não será transmitido, será exclusivamente presencial. Então, estou avisando aqui os colegas para se programarem, para estarem presentes com a palestra do professor Cristiano Chaves. Bom, quero primeiramente agradecer a presença da doutora Noêmia Porto. Como lhe disse no início, quando estávamos na sala reservada, uma grande honra para a nossa escola, a sua presença, e a doutora vai tratar do tema Justiça 4.0, Inteligência Artificial e Justiça Preditiva, um debate sobre o futuro da jurisdição. E para apresentá-la mais propriamente, eu gostaria de convidar e agradecer a presença da doutora Daina Lanes Andrade, juíza do trabalho do TRT da 23ª Região, especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Ambiental e Empresarial, é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do TRT da 23ª Região, AMATRA, e membro do Conselho Fiscal da ANAMATRA. Foi juíza do trabalho do TRT da 14ª Região e professora substituta do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT e professora da UNIC. A palavra está com você, doutora Daina. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação estar com vocês hoje à noite. Saúdo a todos os procuradores do Estado de Mato Grosso, aos advogados e advogadas aqui presentes, magistrados e magistradas, servidores públicos, estudantes de direito, estagiários, enfim, saúdo a todos os integrantes da comunidade jurídica que prestigiam esse terceiro encontro de direito público do Estado de Mato Grosso. Cumprimento ainda a Escola Superior da Advocacia Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa de sua diretora, a procuradora Juliana Lanes, e parabenizo pela qualidade técnica desse evento, a quem agradeço também o convite para essa mediação. E para não tomar muito tempo, cumprimento nossa palestrante, doutora Noêmia Porto, juíza do trabalho da 10ª Região do Distrito Federal, professora, ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, mãe, esposa, maratonista, enfim, aquelas pessoas inspiradoras, porque eu nutro grande admiração. E prontamente atendeu, né, o convite para vir compartilhar conosco seus conhecimentos e inquietações sobre um tema tão atual e polêmico que é a Justiça 4.0, a inteligência artificial, justiça preditiva, enfim, sobre o futuro da jurisdição. Sem delongas, passo a leitura do currículo resumido da nossa palestrante. Doutora Noêmia Porto, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, mestre em Direito, Estado e Constituição também pela UNB, especialista em Direito Constitucional pela mesma universidade, juíza do trabalho desde março de 98, integrante de grupos de pesquisa como Trabalho, Constituição, Cidadania, Laboratório de Estudos da Cidadania e Administração de Conflitos, ambos da Universidade de Brasília. Participou ainda do grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça para dar efetividade à Resolução 255 da participação feminina no Poder Judiciário e compõe o atual grupo de trabalho. É membro da Comissão Ampla de Aprimoramento e Elevação do Direito do Trabalho formada pelo Conselho Federal da OAB. Presidente da ANAMATRA no biênio 2019-2021, tem experiência docente em Direito Constitucional e Direito do Trabalho, individual e coletivo e processual. É autora de livros e artigos jurídicos. Doutora Noêmia, com você, a palavra para a sua exposição. Bem, uma boa noite para todos e para todas.
Eu gostaria primeiro de cumprimentar e agradecer pela oportunidade a querida Juliana Lanes, que agora, pelo menos telepresencialmente, eu estou tendo a oportunidade de ver. E também agradecer à Escola Superior da Advocacia Pública do Mato Grosso. E também, com imenso carinho, eu quero cumprimentar a juíza Daina, que é uma dileta amiga, uma competente presidente da Amatra 23 e conselheira fiscal da maior entidade representativa da magistratura do trabalho, que é a ANAMATRA. Eu quero dizer que é uma honra, mas também é um privilégio poder contribuir, ainda que modestamente, ainda que dentro das minhas limitações, para esse terceiro encontro de direito público do Mato Grosso. E eu vi o tema geral e achei extremamente instigante. Claro, nós passamos e ainda estamos passando, ou terminando, ou finalizando, nem sabemos muito bem, não é? Um dos acontecimentos que vai ficar na memória da nossa geração e das próximas gerações também. Uma pandemia do novo coronavírus que movimentou o mundo inteiro, o planeta todo, em torno da ideia da saúde, a questão do adoecimento, o luto, a morte de pessoas, o fechamento de empresas, o desemprego, a pobreza, os bancos mundiais hoje já falam numa recessão mundial, enfim, nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Se fala muito em crise sanitária, em crise política, em crise social, que não é um atributo exclusivo do Brasil, é algo que está presente em boa parte dos países do mundo. Então, foi com muita alegria que eu percebi que nesse terceiro encontro de Direito Público do Mato Grosso, chamou para dentro, isto é, vocês chamaram para si esse debate tão relevante, que é pensar a pandemia, bem, e o pós-pandemia, bom, e nós, da área do direito, e nós, com tudo isso? O que o futuro nos lega? O que o futuro vai exigir de todos nós que atuamos na área do direito? E é nesse contexto que eu vou tentar dar aqui uma pequena contribuição para esse debate do terceiro encontro de direito público. E, claro, como eu já disse para a juíza Daina, a pandemia legou muitas coisas, agora que eu vou dizer uma bobagem, mas uma delas foram os óculos, sabe? Porque eu imagino que vocês, como eu, ficaram o tempo inteiro nas telas, né? A tela, vivendo pela tela, vivendo no computador, vivendo no celular, e, bom, isso traz aí algumas consequências, não é verdade? Então, meus caros participantes, minhas caras participantes, a minha ideia é trazer aqui uma abordagem para vocês, e eu vou tentar, vou me esforçar muito para não cansá-los, não ultrapassar demais o tempo, para deixar um espaço para que a gente possa, ao final, dialogar, né? Afinal de contas, eu estou aqui diante de profissionais, certamente vocês têm muito mais a me dizer do que eu tenho a dizer a vocês, né? Então, meus participantes, meus queridos e caros participantes, o tema que me cabe, e eu confesso que eu escolhi de verdade, já que era para pensar o presente, mas também era para pensar o futuro, né? Pensar o futuro do sistema de justiça do Brasil. A ideia era propor uma abordagem sobre a Justiça 4.0, a inteligência artificial, a IA, os problemas de justiça preditiva e, claro, um debate sobre o futuro da jurisdição. E eu começo lançando a premissa de que a sociedade contemporânea, essa de que todos nós somos participantes, ela possui, dentre as suas características, eu diria, mais marcantes, o elevado fluxo de informações, o uso intensivo, intensivíssimo, chega ao nível da patologia de recursos tecnológicos, né? E, a partir disso, é certo que o uso da inteligência artificial, a IA, tem se disseminado em diversos campos do conhecimento, diversos campos da vivência cotidiana de todos nós. Bom, e aí, no direito não é diferente. E a instituição formal, representada pelo poder, por um dos poderes da República, que é o Poder Judiciário, da qual eu sou integrante, a juíza Dânia também é integrante, eu diria, aliás, eu costumo dizer que a magistratura é o verdadeiro corpo vivo, né, do Poder Judiciário, vivencia uma nova era em que essa inovação tecnológica, ela revoluciona, e ela revoluciona não apenas
os instrumentais que estão disponibilizados às cidadãs e aos cidadãos, mas também, como ocorre, por exemplo, com o processo judicial eletrônico, mas também indica mais do que isso. Indica mudanças comportamentais e, no limite, indica mudança sobre o próprio sentido do que seja justiça. Todavia, essas transformações, elas não estão restritas à magistratura e elas não estão restritas ao Poder Judiciário. Por isso é que eu prefiro me referir ao sistema de justiça, para assim englobar todos os atores que interagem para o seu funcionamento, para o funcionamento do sistema de justiça, o que inclui, claro, o Ministério Público, a advocacia, as procuradorias, as auditorias fiscais, os pesquisadores, os estudantes, os professores e os jurisdicionados em geral, né? Então, aqui eu vou preferir a falar sobre o sistema de justiça, ele todo impactado por essas novas e outras inovações tecnológicas. E se fala muito hoje do Brasil 4.0, se fala da economia 4.0, de um mundo 4.0. Bem, também se fala agora de um judiciário 4.0. Daqui a pouco a gente está falando da educação superior 4.0, do professor 4.0. Bom, eu diria da palestrante 4.0, todos nós estamos meio 4.0. Então, essas reflexões sobre o que é 4.0, a denominada justiça 4.0, que é o que nos cabe aqui, precisam ter, na minha opinião, como pano de fundo, uma reflexão que conecte a ideia da justiça 4.0 com um dos princípios constitucionais mais relevantes que estruturam o sistema de justiça, que é o direito de acesso a uma ordem jurisdicional justa e efetiva. De nada adianta a gente conversar de uma parafernália tecnológica se o nosso eixo, se a nossa coerência não estiver voltada à ideia de como proporcionar um acesso amplo e universal a uma jurisdição que a gente possa qualificar nós, como cidadãos e cidadãs, qualificar como justa e como efetiva. E vejam, com ou sem os problemas tecnológicos, alguns elementos têm sido apontados como integrantes deste, digamos, contexto de pensar e de impulsionar mudanças estruturais no sistema de justiça e no Poder Judiciário em específico. Normalmente, assim, os mais variados estudiosos apontam o seguinte: quais desafios, quais problemas? Um primeiro deles, a adequação do direito aos anseios sociais. Nem sempre isso é correspondente. Um segundo, o problema sempre falado e decantado da morosidade do Poder Judiciário. Menos na Justiça do Trabalho, mais um pouco em outros ramos, mas sim, sempre um problema relacionado à morosidade do Judiciário. O alto custo processual, a ideia de que nós temos recursos limitados e uma alta e flagrante cultura de judicialização. O retardo na prestação jurisdicional por atos que muitos classificam como atos procrastinatórios. Um outro problema que tem sido apontado, a ideia de um rigor instrumental excessivo nas formas processuais. É como se a forma importasse mais do que é o conteúdo das discussões sobre o acesso aos direitos. E outro é sempre colocado em dúvida se existe mesmo uma igualdade de forças no debate judicial, especialmente considerando as pessoas mais pobres, os mais excluídos, os que não conseguem acessar bons escritórios de advocacia, por exemplo. Então, relembrando, adequação do direito aos anseios sociais, morosidade judiciária, o alto custo do processo, retardo na prestação jurisdicional, excesso de rigor nas formas processuais e a questão da igualdade de forças no debate judicial. Esse caldeirão mostra o que alguns têm chamado de um estado de crise do sistema de justiça. Então, é recorrente a referência a esses elementos. Veja, nos diversos momentos em que se pensa ou que são impulsionadas mudanças no âmbito judicial, isso considerando todo o Poder Judiciário, todos os ramos do Poder Judiciário, mas não só o Poder Judiciário, mas também no modo como funcionam as instituições formais que integram o sistema de justiça do país.
quando se discute isso em relação ao judiciário, se está discutindo também o papel da defensoria pública, o papel da advocacia, como funciona o Ministério Público, como se dá a questão da advocacia pública. Então, tendo esses aspectos que eu estou chamando mais estruturais em conta, eu acho que merece destaque um aspecto mais geral sobre o impacto da tecnologia de inteligência artificial, a chamada IA, no mundo do direito. Bom, e especificamente sobre a lógica da vertente do processo judicial. É inegável, claro, a existência de eu vou chamar de um movimento, né, um movimento cada vez mais incisivo, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, e o que acontece no Poder Judiciário vai se espalhar como influência para todos os demais ramos das atividades profissionais no campo jurídico, né? Então, é inegável a existência de um movimento com o fim de promover o uso da inteligência artificial com a finalidade, ou vendendo-se a ideia, de otimizar os serviços prestados. Bom, no mínimo, a inteligência artificial faria o seguinte: compilaria dados, armazenaria esses dados, sistematizaria informações, tendo como objetivo servir de instrumento de eficiência para, se não, digamos, eliminar, mas ao menos reduzir o chamado constante estado de crise do judiciário. Esse estado de crise, vamos dar esse nome a ele, diz respeito à abrangência da litigiosidade repetitiva, que assoberba os tribunais brasileiros, ao movimento e ao gasto de energia material, de energia humana para a solução de conflitos sempre crescentes e, por vezes, repetitivos, a impossibilidade de soluções que, a um só tempo, possam conjugar a qualidade do conteúdo decisório com a quantidade de decisões, é sempre uma crise quantidade e qualidade, e os desencontros que, por vezes, ocorrem na construção de entendimentos em temas ou situações supostamente semelhantes. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o robô de inteligência artificial, ele se chama Victor, em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, responsável, ministro, no passado, pela sistematização das súmulas do Supremo. E essa sistematização, né, as súmulas, historicamente, criaram uma maior facilidade de aplicação das teses fixadas por aquela corte. E bem nessa linha, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça lançou o programa Justiça 4.0, Inovação e Efetividade na Realização da Justiça para Todos. Claro que eu achei o nome pomposo, é bastante pretensão realizar uma justiça para todos. Trata-se de uma política judiciária, né, uma política que foi instituída, à vista, claro, das competências que estão constitucionalmente endereçadas ao Conselho Nacional de Justiça, porque compete ao Conselho pensar, refletir, discutir e implementar o que nós podemos chamar de estruturas macros para o Poder Judiciário, traduzidas em verdadeiras políticas públicas. E, como nós sabemos, o que se define formalmente no âmbito do Poder Judiciário tem reflexos que se espalham para todo o sistema de justiça e para o direito como ciência. Daqui a pouco a gente vai estar falando dos procuradores 4.0, da advocacia 4.0, dos pareceres 4.0, enfim. E esse programa, né, 4.0, incluiu e inclui explicitamente a implantação das seguintes, e das principais ações: uma plataforma digital judiciária, que é o PDPJ, que tem o objetivo de ampliar o grau de automação do processo judicial eletrônico e o uso de inteligência artificial. A criação de uma base de dados processuais do Poder Judiciário, que é o DataJude. A implementação do sistema Codex, que alimenta o DataJude de forma automática e transforma em texto puro decisões e petições, a fim de ser utilizado como insumo do modelo de inteligência artificial. O aprimoramento e a disseminação da plataforma Sinapse, que compartilha modelos de inteligência artificial para o Brasil inteiro, e o juízo 100% digital. Claro, e a reprodução, uma coisa até menor, mas não menos importante,
uma reprodução em ambiente virtual do atendimento presencial do antigo balcão de varas, foros brasileiros. Bem, todos esses, bom, e outros, né, correlatos a essa primeira estruturação de uma justiça digital, são processos que têm como eixo o desenvolvimento do sistema de IA. Bom, a realidade que se apresenta é de um uso intensivo de tecnologia no âmbito da chamada sociedade da informação e que não apenas impacta a vida das pessoas, como ainda promove uma verdadeira mutação epistemológica no campo judiciário, sobre a qual há ainda, na minha opinião, muito poucos estudos. E certamente que é necessário reconhecer que essa é uma trajetória ainda incipiente desse mundo novo. As novas possibilidades abertas pela digitalização de tantas fontes, sua disponibilização online, o desenvolvimento de ferramentas de busca textual e aplicativos de análise computadorizada, geolocalizadores e metadados, tem impacto ainda não suficientemente analisado, bom, e ao mesmo tempo estimulante, no trabalho desenvolvido dentro do Poder Judiciário. Em suma, estamos aceleradamente, sem tempo de reflexão, aceleradamente vivendo uma nova era tecnológica que não significa, pura e simplesmente, o uso intensivo e abrangente de recursos tecnológicos na justiça brasileira. Trata-se de uma mudança profunda sobre o modo como a procedimentalidade jurisdicional ocorre. E isso transforma o significado do direito, a aplicação da justiça e, no limite, o modo como nós somos profissionais da área jurídica. E nada disso, na minha opinião, ao menos, está vindo acompanhado das reflexões, também profundas, que essas transformações exigem. Por isso, é fundamental encarar como necessária e profundamente desafiadora a discussão sobre o uso cada vez mais preponderante de ferramentas digitais na construção do devido processo legal. A inovação tecnológica já faz parte das estratégias que veiculam políticas públicas judiciárias. E essas, por sua vez, têm um potencial de transformação de comportamento tanto no campo privado como no campo público. Até porque o que fazemos no judiciário reflete no campo maior da sociedade. E aqui, vejam, até pela minha fala mais crítica até esse momento, eu não nego a importância do uso de ferramentas tecnológicas. E a minha fala não tem nenhum propósito com a ideia, por exemplo, de um refreamento daquilo que tem sido avaliado como um avanço. Mas a minha ideia é de considerar que transformações profundas, sem a devida reflexão pública subjacente, podem sim se revelar como um grande problema. Assim, o uso intensivo de recursos tecnológicos, modernizando-se o aparato do Poder Judiciário, é tanto necessário quanto recomendável, né? Seja porque não é pertinente deslocar ou descolar o Poder Judiciário do modelo de sociedade em que o Judiciário está inserido, e ele está inserido no modelo de sociedade da informação, seja porque há sim um dever nosso, de todos nós do campo do direito, de zelar pela eficiência e pela otimização e pela solução rápida das demandas. No entanto, essas profundas transformações não ocorrem sem riscos. Mudanças trazem riscos, especialmente tendo como pano de fundo estrutural o que eu disse do devido processo constitucional. E aí, considerando esses riscos, eu quero apontar para vocês aqui, de maneira bem objetiva, 3 aspectos. 3. Eu vou me resumir a 3, é um mundo novo, mas eu vou me resumir a 3 aspectos que me parecem demandar um urgente debate público sobre essa nova modelagem do Poder Judiciário e do sistema de justiça. 3. O primeiro diz respeito à impropriedade de se delegar qualquer nível de atividade decisória aos algoritmos de inteligência artificial,
seja pelo problema da opacidade, seja pela falta de controle adequado de vieses decisórios. Vejam, em ambos os casos, problemas de publicidade, transparência, igualdade processual e geração de soluções que sejam capazes de considerar a especificidade de cada demanda, de cada pessoa, não se encontram efetivamente resolvidos e sequer eficientemente debatidos. Mesmo no campo das chamadas provas digitais, certamente deve ser considerado precipitado acreditar-se que o uso de inteligência artificial possa permitir, em termos judiciários, chegar-se mais próximo do que, muitas aspas nisso, realmente aconteceu. Ou da decisão, muitas aspas aqui, mais justa. Vejam, tem um autor que eu acho muito interessante, é o Dierle José Coelho Nunes, que participou de um congresso internacional também, na minha opinião, bacana, discutindo o processo contemporâneo, e a participação dele nesse congresso, que foi um congresso Brasil-Argentina de direito processual, acabou gerando um artigo que eu achei bem legal, assim, muito profundo. Ele diz o seguinte, e não conhecia a Justiça 4.0 ainda, diz o seguinte, todo esse movimento irrefreável, né, que é essa coisa da invasão tecnológica no mundo do direito, do poder judiciário, a qual se tem chamado de virada tecnológica no direito, né, vem se impondo sem que os juristas se preocupem adequadamente com isso, ou com geração apenas de um encantamento, com os ganhos de eficiência e produtividade nas atividades a serem realizadas, em especial por suas virtudes serem apresentadas, ele, na verdade, diz por suas virtudes serem vendidas por fornecedores de produtos e serviços legal techs, que evitam divulgar os riscos no uso dessas tecnologias para a correção e legitimidade. Ele até cita um estudo nos Estados Unidos da América em que o uso da inteligência artificial para análise de casos em que os juízes defeririam ou não defeririam o que seria o nosso equivalente à progressão de pena, acabavam indicando que o uso dessa ferramenta mostrava o seguinte, normalmente os homens mais jovens, negros ou pardos não tinham progressão de pena. Por que isso? As máquinas não são diferentes de nós. Em que sentido? A inteligência artificial é alimentada por nós, humanos. Nós somos enviesados. E nós alimentamos as máquinas de maneira enviesada. Então, a decisão enviesada também está presente nas máquinas. Mas com uma diferença. Entre nós, os humanos, é necessário, do ponto de vista constitucional, revelar as nossas etapas de decisão. Inclusive para que nós possamos ser criticados publicamente. Agora, os vieses, a opacidade do uso da inteligência artificial não é visível, não é transparente, não é impugnável. As máquinas não geram informações e soluções de maneira espontânea. Então, a constituição dos sistemas de inteligência artificial refletem as opiniões e as prioridades definidas pelos criadores, as quais influenciam e determinam as respostas que serão geradas pelo sistema. Então, é um mito a crença na possibilidade de uma total isenção quando se fala de inteligência artificial. Afinal, o ponto de partida é sempre uma atividade humana, e uma atividade humana de seleção de informações e dados, os quais refletem também o contexto social de quem produziu esses dados. E essa preocupação se liga diretamente ao estudo dos chamados vieses cognitivos. Acrescente-se a isso um outro aspecto que os estudos estão demonstrando, que é a aprendizagem, muitas aspas na aprendizagem artificial. Ou seja, a lógica interna de tomada de decisões do algoritmo não é imutável e não depende infinitamente apenas dos dados que forem fornecidos. As decisões algorítmicas, elas sofrem mudança na medida da aprendizagem,
com as informações que vão chegando e sendo processadas com alianças complexas entre o conteúdo de umas e outras. Então, vejam, muito ainda a ser dito sobre a chamada opacidade dos algoritmos. E voltando ao autor que eu mencionei, a que eu me referi, né, na verdade são dois autores do mesmo artigo, Nunes e Marques, eles mencionam que os resultados obtidos provenientes da relação entre o código algorítmico e os dados fornecidos no processo de machine learning, muitas vezes são incompreensíveis para os próprios desenvolvedores do sistema de IA, em virtude da complexidade da lógica interna da tomada de decisão desses sistemas de inteligência artificial. Então, assim, afinal, meus caros, né, e minhas caras participantes desse importantíssimo evento de formação, o processamento de informações através de sistema de inteligência artificial não difere do processo interpretativo e argumentativo humano no campo decisório. Ao menos, num aspecto substancial, eles não diferem. Qual aspecto? Em ambos, máquinas e humanos, nota-se que importa menos a quantidade de informações que é fornecida e importa mais a qualidade dessas informações. Sendo certo que não há comunicação ou informação processualmente relevante que possua conteúdo neutro. Então, é condição de legitimidade das decisões judiciárias uma fundamentação constitucionalmente adequada de tudo que se decide, de tudo que se autoriza, de tudo que se produz em termos processuais. É essa a vocação do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, qualquer elemento ou operação para ser legitimamente capaz de interferir no convencimento do juízo e produzir decisões que vinculam os atores judiciários deve validamente propiciar a participação democrática dos litigantes. Ou, dito de outra maneira, né? É fundamental considerar que a validade depende de que o devido processo legal tenha sido efetivamente observado, com toda a sua extensão substancial e formal, inclusive os aspectos de publicidade e transparência, o que não se pode dizer esteja realmente presente na alimentação dos dados que geram algoritmos. Por isso, reforço aqui, né, colocando claro essa questão para discussão, para reflexão de vocês, a impropriedade de se delegar qualquer nível de atividade decisória aos algoritmos de inteligência artificial, seja pelo problema da opacidade, seja pela falta de controle adequado dos vieses decisórios. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho também desafiador, concerne a chamada justiça preditiva, que contempla também, pelos sistemas de inteligência artificial, a pesquisa e a compreensão sobre informações legais. Vejam, e de maneira a permitir a análise do que é feito nos tribunais, traçando-se perfis dos magistrados e das magistradas, perfis dos membros do Ministério Público, perfis de quem oficia nos processos, como costumam decidir, como é que costumam reagir a determinados temas, para possibilitar comparações, definições de estratégias e mudanças comportamentais. Bem, também nesse âmbito, eu diria repensar o papel do Poder Judiciário na produção de decisões que estejam voltadas à aderência a cada situação concreta de vida, com independência, sem se provocar adesão a determinada direção apenas porque está sendo seguida por muitos, exige postura, ao mesmo tempo alerta e crítica. E nesse sentido, o que chama atenção? Chama atenção no cenário internacional, pelo seu caráter, bom, primeiro peremptório, mas depois também inovador, a legislação francesa proibitiva da chamada análise preditiva de decisões judiciais. A loi francesa foi publicada em 23 de março de 2019, e a alteração, né, na legislação francesa, veja, proíbe que os dados de identidade
dos magistrados e dos funcionários possam ser reutilizados com o objetivo ou com o efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever as suas reais ou supostas práticas profissionais, qualificando a violação a essa proibição como pertinente à punição no campo penal. É crime. Além das empresas do chamado setor de mineração de dados e análise preditiva, advogados de grandes corporações, né, incluindo na área de seguros, reagiram fortemente, né? Reagiram com críticas à proibição francesa, defendendo as análises de perfis dos magistrados, a partir de dados coletados nas decisões judiciais francesas, e que isso estaria no contexto do direito de acesso à informação e à publicidade das decisões, né? Então, desse modo, criticaram, sim, a inovação, porque ela estaria na contramão do primado democrático, e cobraram que os parlamentares franceses adotassem, na prática, o que eles chamaram de uma postura pró-startups. Bem, de todo modo, as empresas atuantes na venda do serviço de predição, se isso já é vendido, já tem no Brasil, as empresas que vendem, né, o serviço de predição judiciária, parecem, na França, pelo menos, têm interesse em continuar facilitando a pesquisa e a compreensão sobre informações legais, de maneira a permitir a análise do que é feito nos tribunais, ainda que não se possa levar em conta dados como, por exemplo, a identificação do magistrado. A legislação francesa, que aparentemente é inédita, né, em nível mundial, ela foi acatada pelo Conselho Constitucional francês, numa decisão, que é a decisão 2019-778 do Conselho, sob a alegação de que as análises preditivas de decisões feitas a partir de perfis dos juízes franceses atentam contra o regular funcionamento do judiciário francês. Nada de induzir decisão de manada, né? Então, enfim, essa polêmica legislação foi considerada constitucional. A polêmica parece ter surgido, veja, do incômodo dos magistrados franceses com a atuação de empresas que estavam fazendo uso da inteligência artificial para traçar um perfil de como costumam decidir ou se comportar em determinados temas, fazendo uma comparação entre uns e outros. E daí, pela análise do Conselho Constitucional da França, se definiu o seguinte, que a Corte considerou que os parlamentares franceses buscaram impedir que a coleta de dados em massa seja usada para pressionar juízes a decidirem de determinada forma ou para desenhar estratégias que possam prejudicar o funcionamento do Poder Judiciário. Tem um autor francês que eu gosto muito, que é o Antoine Garrapon. Ele foi magistrado na França, é pesquisador, professor, hoje conduz um observatório muito interessante na França, que é da solução de conflitos, né? Então, o Garrapon, em 2017, antes mesmo da lei francesa, antes mesmo de toda essa polêmica, ele já lançava umas reflexões muito interessantes sobre o alcance da chamada justiça preditiva. As possibilidades, os problemas. O que ele já percebia? Ele antevia uma revolução no campo do direito, uma revolução no campo da justiça, isso enquanto instituição formal destinada à aplicação normativa em casos de conflitos concretos. A justiça, em certa maneira, ela tem algo na sua essência que é rudimentar, que é pensar cada caso, cada pessoa, cada sofrimento. E o autor, né, com essas reflexões, ele indagava o que seria uma justiça preditiva, antevendo, claro, a profundidade das transformações que estavam em curso e estão em curso, e indicava que seria aquela justiça que foi prometida por técnicos jurídicos, e, em particular, pela chamada Big Data, vista como um conjunto de dados maior, um conjunto de dados mais complexo, que caracteriza o modo de viver comunicacional e é um modo de viver altamente informado e informatizado do presente, e que não consegue ser gerenciado por software tradicional. E abordando esse tema, sob a perspectiva dos desafios da justiça preditiva,
o Garrapon defende que essa mudança de paradigma que chega ao campo do direito e da justiça não é uma coisa simples. Ele contempla pelo menos 3 revoluções. Uma revolução sociológica, uma revolução cognitiva e uma revolução simbólica na justiça. E é perceptível, assim, na análise do Garrapon, pela atuação que ele tem e teve como pesquisador, mas também como magistrado, ele capta o sentido da diferença entre as mudanças em curso e outras do passado, que podem também, são vistas por nós como verdadeiras revoluções jurídicas. Por exemplo, o advento do Código Civil, de um Código Civil, né? Depois, o advento do constitucionalismo, que vai ir para mais de 200 anos. Por que ele vê a diferença? Por que ele vê que isso, a chamada justiça digital, não é só mais uma revolução? Qual a diferença que ele enxerga? Diz assim, olha, o advento do Código Civil, de um Código Civil, né? Dentre as codificações todas, o Código Civil napoleônico, não sei mais o quê, e o constitucionalismo, são mudanças que vieram por obra de advogados, de legisladores, de magistrados, por impulso social. Na realidade, o que ele sustenta? Que no movimento de fora do campo jurídico, muitas das mudanças que compõem o conjunto do que se pode chamar de uma justiça preditiva têm sido formatada por jovens empresários, pelos recém-saídos das escolas de negócios, por matemáticos e similares, os quais viram na justiça um campo inexplorado quanto ao uso e à incidência de inteligência artificial. Portanto, não é uma revolução dos juristas. Ainda segundo Garrapon, depois da saúde, da educação, do planejamento urbano, nessa ideia de cidades inteligentes, na vida política, tecnologia cívica, agora a justiça é afetada. Ele, na verdade, diz assim, a justiça é perturbada pela tecnologia. Assim, as startups de tecnologia jurídica, elas são criadas por engenheiros e empresários e tendo como lógica de partida a obtenção de lucro no serviço e na utilidade que é comercializada. Então, vejam, essa constatação provoca o primeiro choque cultural. Isso porque a justiça preditiva e a tecnologia jurídica, na visão do autor, vêm marcadas por uma lógica que ele chama de capitalista. Isso no âmbito de uma profissão, qual seja a profissão jurídica, que ainda se recusava, pelo menos até recentemente, a assumir que a relação que ela tem é com clientes e não com jurisdicionados, e que essa relação pudesse ser determinada pelo direito e não pela essência da justiça. É como se a lógica capitalista empresarial tendesse a suplantar a lógica artesanal da justiça. Bem, concordemos nós ou não, né, com as advertências do Garrapon, concordemos ou não com a legislação inovadora francesa, o fato é que lá o debate sobre a justiça preditiva ganhou contornos profundos, contornos públicos. Está presente entre os legisladores, os acadêmicos, os magistrados, os advogados, se fala sobre isso, se pensa a respeito disso. A questão é do avanço tecnológico que esteja orientado por princípios de justiça, e não princípios de justiça que sejam moldados para contemplar o que se defina como avanço tecnológico. Afinal, gente, nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Simples assim. Ainda mais no campo da justiça. Para o autor, a inovação também está a serviço da inteligência, considerando-se o objetivo dessa nova lógica, que é de otimizar o trabalho dos juristas, clientes, advogados, juízes, de forma a promover, para usar a expressão do momento, a Smart Justice. Eles assim, olha, o alerta, nenhuma linguagem é neutra, nenhuma linguagem é neutra. Então, o alerta ocorre em relação ao adjetivo esperto desse smart, porque não tem o significado só de inteligente, o smart, mas também de astuto, ou seja, de quem obterá a melhor rentabilidade com o mínimo de meios, utilizando as possibilidades da tecnologia. Então, por essa análise, nota-se que a otimização atende a interesses econômicos que poderão coincidir ou não com os interesses, numa perspectiva macro, né, de um sistema de justiça, assim considerados aqueles endereçados a promover, e eu imagino que a finalidade da justiça seja essa,
o de promover em favor das pessoas soluções equânimes, capazes de melhor realizar o primado da liberdade e da igualdade constitucionais. Bem, além dos problemas da possível delegação de qualquer aspecto decisório à inteligência artificial e essa confusão da justiça preditiva, para finalizar, eu vou citar um último problema, citar um último elemento desse nosso novo tempo, que diz respeito à inclusão digital. Porque, vejam, a despeito da velocidade com que já se incorpora uma linguagem de uma justiça digital, e eu fiz de propósito o uso de algumas expressões em inglês mesmo. Então, a despeito dessa velocidade, que parece nos vender uma coisa bacana, nova, interessante, né? É importante considerar que ainda há uma grande desigualdade no acesso às tecnologias. E, certamente, a falta de uma ampla inclusão digital não pode ser vista como uma questão menor. A inclusão digital, a propósito, ela também não pode se resumir a acesso a recursos tecnológicos, mas também a ampla e densa formação quanto aos seus usos, mecanismos, acessos, manuseio, dentre outros. Em suma, a inclusão digital, ela diz menos sobre a disponibilização de instrumentos tecnológicos e mais sobre a formação, o conhecimento, eu diria mais, a sabedoria, que possam permitir às pessoas o uso em igualdade de condições, dentro e fora dos debates judiciários, desses recursos. Pode ser um problema para a implementação da Justiça 4.0 e, mais especificamente, para o acesso à justiça constitucionalmente garantido, a ausência de uma inclusão digital realmente igualitária. Então, assim, e chegando no final, tem sido recorrente, como eu tentei mostrar aqui, no campo jurídico, a referência à implementação no Brasil de uma Justiça 4.0, a partir das normativas, especialmente do Conselho Nacional de Justiça. E eu queria perguntar a todos vocês, né, mas o que isso significa? Qual é o alcance? Como, nos novos sistemas adotados para compor o programa, como, e se, né, estão sendo considerados e alinhados concretamente os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso ao judiciário? Quando se fala em inovação, em tratamento e armazenamento de dados, laboratórios de inovação, renovação de primados administrativos, virtualização do processo, uso intensivo de mecanismos tecnológicos no Poder Judiciário, tudo isso apenas pode fazer sentido acaso a finalidade a ser perseguida seja do acesso democrático, um acesso amplo e um acesso eficiente a uma das atividades estatais mais relevantes, que é a de prestar jurisdição. Enfim, meus amigos e minhas amigas, né, existe muita diferença entre, por um lado, inovar e informar sobre as mudanças que ocorrem no âmbito de uma justiça digital, e outro, formar uma reflexão social republicana, densa, sobre esses acontecimentos. Nota-se atualmente um descompasso entre as inovações que acontecem com uma velocidade gigante dentro do Poder Judiciário e a formação de pensamento crítico, que possa reorientar tudo o que é produzido, tendo como norte os valores constitucionais de uma jurisdição justa. Então, assim, apenas se nós levarmos à máxima potência as garantias processuais em busca dessa jurisdição para todos, né, é que será possível, talvez, minorar, eu não acredito em eliminar, mas, ao menos, minorar a assimetria presente no campo processual. Os sistemas de inteligência artificial, pela opacidade, pelos possíveis vieses decisórios e pela predição que vise a uma reorientação em massa da produção judiciária, podem, sim, se afastar desse propósito constitucionalmente estabelecido. E contribui para esse mesmo cenário a constatação de que não há uma efetiva e verdadeira inclusão digital no país. Então, numa sociedade profundamente desigual como é a brasileira, uma Justiça 4.0, que busca transformar eficiência tecnológica
com eficiência no debate judiciário, certamente, gente, se apresenta como uma boa notícia. Não é uma má notícia, é uma boa notícia. Mas, para que ela continue sendo boa notícia, depende da formação de pensamento crítico, de um pensamento público, de um denso debate em torno deste assunto, para que realmente seja uma boa nova. E eu finalizo, claro, renovando sempre as minhas esperanças. Eu posso não parecer, mas eu sou uma pessoa muito esperançosa. E eu renovo mesmo as minhas esperanças no sistema de justiça do Brasil, né? É um sistema integrado, né, por entidades formais e por profissionais valorosos. Eu olho aqui para a doutora Juliana, para a doutora Daina, e só acredito nisso mesmo, né? E que, historicamente, o sistema de justiça no Brasil tem demonstrado uma capacidade enorme de gerar conhecimento crítico, de expressar uma prática judiciária pujante, inovadora, e certamente essa nossa história vai estar à altura do que se apresenta como sendo o Poder Judiciário do século XXI, o sistema de justiça do século XXI, com grandes e boas novidades. Mas eu também posso dizer que igual nível de desafios e complexidades. Bem, agradeço muito a oportunidade de terem me ouvido e deixei aí para vocês essas 3 reflexões sobre a IA podendo atuar em processos decisórios, e a verdade é que ela já atua, a justiça preditiva, que pouco se debate no Brasil, e o problema da inclusão digital, que não é só fornecer telefone celular para todo mundo. É isso, minha gente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Noêmia, excelentes reflexões, também muito me preocupa essa questão da desigualdade do acesso tecnológico, né, num país tão desigual quanto o nosso, e a essa onda que estamos sendo tomados como que um tsunami de imposição de uma adoção de uma justiça 4.0 que nem sempre é viável, e me preocupa também a questão da adoção de algoritmos nas decisões, né, especialmente nas decisões com avaliação de conteúdo decisório, né, assim. Eu tive a oportunidade de estudar essa questão da opacidade da inteligência artificial com mais vagar, e é impressionante, porque o conhecimento humano ele não é rastreável em todas as suas etapas. Então, quando a gente ensina uma máquina, né, as machine learnings, a pensar, né, a fazer mimetizar a cognição, da mesma forma que as redes neurais do humano, esse conhecimento não é mapeável, e por isso ocorre a opacidade e esses vieses. Então, tal como esse sistema de progressão de pena dos Estados Unidos também ocorreu no Reino Unido com o equivalente ao nosso Enem, né, que é a ferramenta de seleção de alunos do ensino médio para entrar nas faculdades, pela primeira vez em razão da pandemia, acho que no ano de 2020 ou 2021, adotou uma inteligência artificial para corrigir as provas. E depois que foi feita essa correção de provas, houve a constatação de que alunos provenientes de de escolas públicas, alunos integrantes de minorias, como alunos negros, alunos de menor capacidade financeira, foram avaliados em suas redações com menores notas, conquanto que alunos de escolas muito ricas, muito importantes, eram melhor avaliados. E a GDPR, que é o equivalente à LGPD, né, do direito europeu, ela segura esses alunos uma revisão humana, né? Então, esses alunos tiveram a oportunidade de recorrer e pedir que um humano corrigisse essas provas, e as provas, né, isso comprovou a existência desse viés negativo nessa inteligência artificial que estava discriminando como o humano faz, né? Porque há muitos anos atrás havia essa deficiência e ela vai repetindo aqueles vieses. E até emendando aqui, eu gostaria de fazer um primeiro questionamento para a doutora, porque eu sei que a nossa LGPD, né, nossa Lei 13.709 de 2018, no seu famoso artigo 20, não repetiu, teve vetada, né, a garantia da revisão humana nas decisões automatizadas.
e a gente já verifica aquela atribuição de score de crédito que nega a concessão de crédito a uma pessoa por análise totalmente automatizada, exclusão de trabalhadores da Uber, do iFood, de trabalhadores de plataforma, por algoritmos, por decisões, né, exclusivas de inteligências artificiais, e não há um equivalente no parágrafo 3º do artigo 1º, houve um veto dizendo que, por razões políticas, aquele veto bem chapa padrão, sem muita justificativa, e o Brasil não tem essa previsão expressa, equivalente do direito europeu, de que quando a decisão for exclusiva, automatizada, teria direito a um recurso por uma revisão humana. E aí eu lhe pergunto se mesmo sem ter essa previsão expressa, seria possível, né, em casos de decisões exclusivas de forma automática por análise de IA, no direito brasileiro, né, pleitear essa revisão humana. Ô, minha querida, muito obrigada pela pergunta. Esse é o polêmico artigo 20, como você disse, muito falado na época sobre as razões do veto em relação a essa previsão, mas eu vou lhe dizer de maneira muito categórica, estivesse o artigo lá ou não, sob o ponto de vista constitucional, é inadmissível que qualquer ato, privado ou público, limitador de uma liberdade de cidadania não seja revisto por uma atividade humana. O que eu quero dizer com isso? Se o artigo 20 dissesse assim, não haverá revisão humana, ele seria inconstitucional. Se ele dissesse assim, haverá revisão humana, está sendo redundante, na medida em que nenhuma liberdade humana, a liberdade de contratar, a liberdade de trabalhar, a liberdade de movimentar os seus bens, qualquer liberdade de cidadania, não pode ser tolhida sem uma revisão humana, tanto no campo privado quanto no campo público. Por isso que a polêmica talvez se resolva desta maneira. A previsão seria redundante e a sua ausência nada significa, porque a gente não pode interpretar no sentido de que não há um direito, toda vez que a nossa liberdade, qualquer liberdade constitucional, seja retraída, diminuída, flexibilizada, enfim, em razão da necessidade de uma revisão humana de um processo decisório que foi tomado, sim, por sistema de inteligência artificial. Okay. Eu também acho que temos fortes argumentos, tanto jurídicos como constitucionais, como, inclusive, de bases principiológicas, para justificar essa revisão humana, muito embora as razões do veto deixam a entender que não teria revisão humana por questões econômicas de inviabilizar o funcionamento de startups, né? Chega até a constar algo nesse sentido, de forma bem superficial. Eu questiono se teria algum questionamento por parte do público, Juliana? Sabe, juíza Daina, agora que você falou dessa questão das startups, posso acrescentar uma questão? Claro. Quando eu estava estudando esse texto do Garrapon, que é um texto de 2017, né, que ele escreveu sobre justiça preditiva, antes mesmo da legislação francesa, ele dizia um negócio que eu acho bem interessante, dizia assim, olha, os franceses, claro, está falando do contexto cultural dele, né? Olha, os franceses desconfiam muito de que quando o argumento é assim, diz assim, isso é bom para os negócios, então isso é bom para os franceses. Os franceses desconfiam muito. Quando diz assim, olha, é bom para os negócios, os franceses começam a desconfiar para achar assim, poxa, não é bom para a gente. Eu achei sempre interessante essa observação dele, estava no contexto da discussão das startups, né? O valor das startups, enfim. Eu pensei aqui, por diversas razões, que não dá tempo da gente investigar sociologicamente falando agora, e antropologicamente também, no Brasil é o inverso, né? Coisa assim, isso é bom para os negócios. Eu não sei o que acontece, automaticamente a gente imagina, bom, isso é bom para todas as pessoas. Essa é uma relação de causa e efeito jamais comprovada. Jamais comprovada. O que é bom efetivamente para as pessoas é sempre um cumprimento irrestrito daquilo que nos constitui como sociedade, que é a Constituição da República. Então, liberdades têm que ser exercidas pensando na maior referência, que é o desenvolvimento humano. É o desenvolvimento humano e das nossas melhores potencialidades, né? Só complementaria isso aí, juíza. Até como me responderam aqui que não tiveram questionamentos da plateia, eu vou fazer mais um questionamento sobre esse tema que eu gosto muito com relação a essa justiça preditiva.
A primeira vez que eu tive contato com a questão da análise preditiva foi quando eu li sobre o caso Target, da gigante do mercado, né, americano, e assim, a análise de padrões de comportamentos de uma gama de consumidores levou com que a Target soubesse da gravidez de uma adolescente antes de sua família. E foi assim que descobriu-se que a Target estava utilizando da análise, né, dos padrões de consumo, né, dessa análise preditiva, para sair na frente com relação a direito de consumidores, porque eles analisavam que a mulher que compra perfumes com fragrâncias suaves, bolsas grandes que permitam condicionamento de fraldas, óleo para estria, ela está grávida. Então, antes de qualquer coisa, eles já começavam a bombardear com vouchers, com descontos de produtos de enxoval de criança. E, nesse sentido, um pai, a menina ia, comprava as coisas na Target, essa adolescente, e o pai não sabia dessa gravidez, ficou indignado. Porque ela comprava no cadastro dele? E ela falava assim, por que eu estou recebendo voucher com desconto e produto com desconto de promoção de coisa de gestante? E foi assim que descobriu essa prática da análise preditiva, né, nessa questão de violação lá de direitos de consumo. A análise preditiva também já deixou aí um histórico nefasto nas eleições, né? Todo mundo conhece o caso da Cambridge Analytica, a saída do Reino Unido da Brexit, que a empresa observa padrões de comportamento e chega a identificar aqueles eleitores que têm um perfil de indecisão, e daí começa a bombardear dentro do Facebook com publicidades, artigos que vão direcionando para aquele candidato ou para aquela orientação que eles querem. No caso, convencer o Reino Unido a sair, né, da União Europeia. Ou, no caso dos Estados Unidos, voltar no Donald Trump. Então, nesse caso, a análise preditiva deixou um legado super nefasto de afronta a direitos de democracia, né, garantias democráticas. Então, toda vez que eu vejo a análise preditiva sendo utilizada e, assim, direitos fundamentais serem vulnerados, questões também, análise preditiva violando direitos fundamentais, quando a Amazon ela adota uma inteligência artificial para recrutar novos funcionários e percebe-se anos depois que não havia recrutamento de mulheres, porque repetia vieses antigos de um padrão, né, de contratação de homens brancos, de uma faixa de idade determinada, de uma região determinada. Então, assim, tem um legado aí de afronta a direitos fundamentais, né, e isso me faz ter muito, eu estou que nem os franceses, muito receio da adoção de uma justiça preditiva, dessa observância de padrões de comportamento. Eu também já vi aplicativos que oferecem isso, que vai fazer a mineração de dados, mapeados a decisões por tribunais, por magistrado, por turma, estamos todos expostos, tem lá, fizeram, mostraram, eu vou pesquisar aqui, como é que a juíza Daina decide sobre dano moral em caso de transporte de numerário por bancário, e vai lá, e sai as decisões, e aí, assim, aquela banca de advogados pode atuar de acordo com aquele perfil. Eu tenho muito receio dessa mineração de dados, porque os dados em si não são problema, o problema é o tratamento desses dados e a utilização dele para essa finalidade específica, e isso me dá um certo medo com relação a essa justiça preditiva e o que ela se propõe a fazer. Exatamente, e o temor não é, e eu acho que você colocou muito bem, o temor não é que venha a público como é que a juíza Daina decide normalmente os casos de indenização por transporte de valores, não é isso que angustia. O que angustia é fazer o uso dessas informações para tentar, ainda que de maneira velada ou sutil, pressionar o Poder Judiciário a se inclinar para determinadas circunstâncias. É isso que é o problema.
Como decide a juíza Noêmia quando se trata de alegação de assédio sexual, né? Que provas normalmente ela considera mais ou menos relevantes? Quais são os valores da indenização que tem definido nas suas sentenças? Isso virá público, inclusive numa planilha? É desimportante. Agora, fazer uso dessas informações para readequar estratégias de atuação dentro do Poder Judiciário para obter um resultado judiciário X ou H é um problema que coloca em xeque até onde vai o nível da independência judiciária, a autonomia decisória, que para a democracia brasileira sempre foi algo extremamente caro. E quando eu falei que talvez a inteligência artificial pudesse ajudar, por exemplo, na reunião de dados, para que não haja decisões conflitantes em casos supostamente semelhantes, eu sempre faço uso da palavra supostamente semelhantes, porque a justiça ou a injustiça, ela é sentida pelas pessoas concretas sempre de forma única. A gente pode ter teses jurídicas similares, isso é uma coisa, mas as pessoas sentem e vivenciam a ausência, a falta ou a flexibilização do direito, a agressão do direito de maneira diversa. E o cidadão e a cidadã têm o direito de ser recebido pelo Poder Judiciário. Eu nem estou falando de comprar ou não comprar, mas de ser recebido numa atividade estatal tão importante, tendo o direito de ser observado a sua singularidade. Quem ele é, como ele sofre e a sua narrativa. O que é muito diferente de fazer tratamento de dados a partir da ideia de mineração desses dados, né? E é isso, eu acho que o problema é quando a gente olha para esse mundo novo só maravilhado. Não, são tantos recursos tecnológicos, o maravilhamento é interessante, se ele tiver essa postura de nós, quem sabe, estarmos encontrando nos recursos tecnológicos de hoje e do futuro, uma atividade jurisdicional que possa estar mais próxima do cidadão. A esse maravilhamento vale a pena. Agora, se o maravilhamento ele é uma cegueira que nos impede de traçar reflexões críticas sobre o que é o Poder Judiciário hoje, o Poder Judiciário daqui a 10 anos, aí eu vejo como um problema. A cegueira é sempre um problema. E sempre tem especificidades que podem influenciar naquela decisão e que vão levar a um contexto, muitas vezes, diferenciado com relação àquele pedido, né? Eu digo especificidades até mesmo probatórias. E sim, aí, a mera análise da tese pode resultar nessa padronização que eu acho que muitas vezes vai vulnerar princípios fundamentais do contraditório, ampla defesa, enfim, essa análise rudimentar que é o trabalho de julgar, e por isso é tão trabalhoso mesmo, né? Porque é uma análise individualizada daquele caso e com todas as deficiências que tem, espera-se que assim o seja, né? Mas é isso, eu agradeço muito. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Como controlar a atividade de mineração de dados, doutora? Na França acharam um jeito, né? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de francos suíços, ou de euros, sei lá que moeda, ou de reais, não sei. Eu cito esse caso francês porque, claro, é muito polêmico o que eles fizeram, na ideia de simplesmente uma proibição que chegou ao campo da penalização da conduta, criminal, né? Agressão ao Poder Judiciário. Então, claro, eu acho que é bastante questionável se a solução é você simplesmente proíbe, né? E é crime. Eu acho que criminalização de conduta, o excesso de criminalização de conduta não nos leva a lugar nenhum. Então, a simples resposta proibitiva e condenatória não me parece, num primeiro momento, uma solução. Agora, também me parece um problema no Brasil a nossa não discussão. Nós já estamos com várias normativas do Conselho Nacional de Justiça, a implementação está aí a olhos vistos, né, na nossa frente, e sem uma discussão, sob a vista da pesquisa brasileira mesmo, que possa mostrar os problemas, os limites, a potencialidade da mineração de dados. O próprio Garrapon, por exemplo, ele dá um exemplo, conta uma história que é verdadeira, do Vale do Silício na Califórnia, pensando já em judiciário mesmo, não em eleições, nem consumo, pensando no judiciário. A mineração de dados, que foi vendida por uma empresa de jovens técnicos do Vale do Silício,
tornou viável algo que era inviável, que era uma ação de um padeiro. Sob o ponto de vista de uma análise, por exemplo, dos juristas ali, se diria, não, essa ação não é viável, até porque as ações americanas são muito caras, né? Então, esse é um debate judicial inviável, economicamente não é recomendável. Mas a mineração de dados, vendida por essa empresa de mineração, por essa startup, mostrava que a demanda era viável, sim. Então, veja, o que ele quer dizer com esse exemplo? Não pode existir nem um processo de endeusamento e nem de demonização do processo. A mineração de dados, nesse caso específico, tornou acessível um poder judiciário que é caro, né, para um padeiro, mostrando que a tese dele era uma tese, sim, a ser discutida dentro dos tribunais americanos, que talvez numa análise que a gente vai chamar aí de artesanal dos juristas, não desse o mesmo resultado. O que ele quer mostrar, e veja, é um artigo que eu estou citando dele de 2017, antes de toda a polêmica no Conselho Constitucional francês e da própria legislação. Mas apenas para dizer, não há que se endeusar e nem se demonizar. Agora, aonde que o Brasil se situa nesse debate? Em lugar nenhum. Por que lugar nenhum? Porque nós ainda não temos, veja, os exemplos que eu estou dando, que a juíza Dânia está dando, são exemplos internacionais. E nós não temos mineração de dados no Brasil? Temos. E quais são os problemas relacionados à mineração de dados, pensando o judiciário brasileiro? Nós não fazemos ideia. Então, não fazer ideia me parece hoje o nosso maior problema. Nós precisamos ter pesquisas adensadas dentro do sistema de justiça para traçar qual será a nossa solução. Qual é o nosso marco regulatório? Qual é o marco regulatório brasileiro para limitar, mas também potencializar a mineração de dados a favor da justiça? Qual justiça? Essa, a justiça para uma jurisdição justa. Por isso que eu digo que tem diferença entre fazer o uso do recurso tecnológico para o aprimoramento do sistema de justiça, de adaptar os princípios da justiça às exigências tecnológicas. Me parece que nós estamos fazendo o segundo caminho e ainda não estamos conscientes o suficiente para fazer o primeiro caminho. Então, é essa reflexão que eu queria colocar aqui. Nem proibitivo, nem permissivo, mas um marco regulatório que nós pudéssemos chamar de nosso, brasileiro, a partir de uma discussão pública transparente sobre a existência dos problemas, e dos potenciais que a mineração de dados pode dar dentro do judiciário. Deixa eu ver, vou ler um comentário aqui no chat do doutor Alexandre Calejos. O CNJ está mais preocupado em resolver o problema da quantidade de processos. E, nesse ponto, a tecnologia é realmente útil como ferramenta, como meio. Mas ele não é um fim e não resolve o problema da qualidade. Quem ingressa no Poder Judiciário quer o seu problema resolvido de forma célere e efetiva, de acordo com a sua situação concreta. A padronização de decisões sem análise individualizada do problema colocado à apreciação apenas levará à descrença do Poder Judiciário, na minha visão. Eu acho excelente comentário, que é uma crise permanente entre a quantidade e a qualidade. A gente precisa reconhecer que nós temos milhões de processos no Brasil. Ter os milhões de processos não é um problema em si. Agora, se espera uma resposta judiciária rápida e célere, e não em 10 anos, e não em 15 anos, mas como fazer essa resposta célere com qualidade decisória? E em que medida a inteligência artificial pode ajudar? Veja, não é substituir. É ajudar num processo de qualificação interna do judiciário, né? Então, vender pura e simplesmente a ideia de que o uso da inteligência artificial vai poder fazer melhor seleção dos recursos nos tribunais superiores, vai poder padronizar o uso de súmulas. Essas são expressões, selecionar melhor os recursos, padronizar as súmulas, padronizar as decisões, nada disso, e eu concordo com o doutor, está dentro de um contexto de uma preocupação com a qualidade do que nós produzimos como justiça. Talvez o gap aqui, ou a chave de leitura, seja como fazer uso de todo esse arcabouço para melhorar a qualidade da jurisdição que se presta ao cidadão brasileiro. Quem é esse cidadão? Quem é essa cidadã?
são pobres, são pessoas, na sua imensa maioria, que não ganham mais do que um salário mínimo, que vivenciam problemas de violência cotidiana, violência de gênero, violência de raça, violência no campo da segurança pública, que não têm acesso a uma educação de qualidade, que não têm acesso a recurso, a sabedoria para uso de recursos tecnológicos. É esse o nosso cidadão e a nossa cidadã. Então, a grande questão é como fazer uso disso para melhor qualificar as decisões que produzimos. E eu concordo com o doutor de que, às vezes, o debate fica apenas na ideia do como vamos agilizar a resposta final. Sim, mas qual resposta? Qual resposta? O qual resposta tem que importar tanto quanto o com que rapidez essa resposta se dará para o cidadão que busca uma discussão sobre a suposta violação de direitos que ele acredita ter vivenciado, né? Então, eu estou muito na linha do doutor, estamos concordando. Estamos concordando. Doutora Noêmia, sem mais questionamentos, eu agradeço imensamente sua disposição em compartilhar tanto conhecimento com todos nós. A palestra foi brilhante, como sempre, e sem deixar de nos brindar com uma reflexão positiva, apesar de um contexto de paralisação do debate no Brasil, sempre mantendo aí a esperança de que consigamos tomar um pouco melhor com relação à qualidade das decisões e a utilização dessas ferramentas que eu acho que vieram para ficar e não tem como impedir, né, em alguma medida, a adoção dessas inovações tecnológicas. Devolvo a palavra à doutora Juliana, eu não sei se já... Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Daina. Obrigada, doutora Noêmia. A colega Marilson comentou aqui no chat que adorou o tema e a palestra. E realmente foi uma palestra muito instigante, o tema é muito interessante, e conversou com outra palestra que a gente teve uns dias atrás, a doutora Cristiane Iwakura, ela abordou o tema Advocacia 4.0, e foi bem na linha do que a doutora está conversando hoje, quase que um contraponto, né, porque veio, a doutora abordou mais sobre o ponto de vista do judiciário e questões mais negativas, ela estava falando mais da tecnologia para a atividade da advocacia, mas foi muito legal que as duas palestras conversaram. Então, muito obrigada, doutora, uma vez mais, pela presença. As portas da nossa escola estão sempre abertas. Eu agradeço, então, a oportunidade, viu, doutora? E ainda bem que eu pude contribuir, então, para fazer esse diálogo que não foi planejado, mas foi realizado. Isso mesmo, doutora, muito obrigada. Como a gente ainda tem aí 10 minutinhos para a próxima palestra, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos. Voltamos em breve. Obrigada.